Então, ó, pessoal, essa daqui é a nossa aula zero, tá? Vamos começar, deixa eu começar a falar um pouquinho dela, tá? Opa, deixa eu pular para cá. Opa, passei demais. Então, ó, pessoal, os contatos da coordenação, tá? Então, o coordenador de engenharia elétrica para o pessoal de elétrica e automação é o Ranieri Rocha, tá? Esse aí é o e-mail dele. Os coordenadores de engenharia civil e arquitetura é o Carlos Eduardo Brito, tá? O contato dele também tá aqui. Eu aproveitei que tá aqui entre os coordenadores e coloquei o meu contato aqui, tá? Já que eu sabia que tinha muita gente nessa turma que nunca teve aula comigo. Então, meu nome é Luiz Paulo, Enádio dos Reis, tá? E meu e-mail, pessoal, que é luiz.p.reis@croton.com.br. Pessoal, qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida que vocês têm em relação à aula, relação até outras coisas, podem me procurar. No que eu puder ajudar, eu vou estar sempre disposto, tá? Eu estou tentando seguir uma, uma rigidez de acessar esse e-mail uma vez ao dia, tá? Então, se você mandar um e-mail para mim, acredito que em torno de 24 horas eu responda. Mas se for alguma coisa mais urgente, pessoal, a gente pode me contatar no celular, depois eu passo para todo mundo, tá? Mas se for alguma coisa agora que não for tão urgente, pode me mandar no e-mail que eu respondo em 24 horas, pelo menos, tá? É, Pessoal, novidade que já não é muita novidade, tá? Mas tem o grupo de WhatsApp da escola, da faculdade, que ele é aquele tipo de grupo onde só os administradores podem enviar mensagem, tá? Então, não vai ser aquele grupo que vai lotar as suas notificações, porque os organizadores mandam no máximo, tá? Fora algum possível evento extraordinário que aconteça, eles mandam no máximo 2 mensagens por semana, tá? E só quem manda é o Ranieri e o Brito. Então só os dois podem mandar mensagem e vão mandar poucas mensagens. É interessante participar desse grupo, pessoal, porque você tem acesso. O WhatsApp é um meio mais fácil de você ter acesso à informação, né? Às vezes alguma coisa que eles tenham que avisar rápido, tá? Ou até mesmo alguma informação importante, com certeza eles vão colocar lá. E-mail é um e-mail, mas às vezes a gente deixa passar, tá? WhatsApp a gente está olhando toda hora. Então você vai conseguir a informação muito rápido. Para entrar lá, é só clicar nesse link aqui, tá? A aula zero já está. A aula zero já está lá no portal. Então clica no link ou aponta a câmera para o QR Code aí que está sendo mostrado, que vocês conseguem entrar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar que eu ajudo também. Então vamos agora para o que realmente interessa, tá? Pessoal, as avaliações, tá? Data de avaliações. A oficial 1 é dia 8 de outubro e a oficial 2, dia 5 de dezembro. Tá joia? Essas provas eu faço no padrão prova oficial mesmo, tá? Talvez eu consiga a prova oficial 2 trocar ela para um projeto. Eu vou tentar fazer isso com o Ranieri, mas vamos ficar no talvez. Por enquanto são 2 provas, tá? Pessoal, se a gente tiver essa primeira aqui, muito provável que a gente ainda esteja no modelo online, tá? Se ela tiver no modelo online, se ela tiver no modelo online, eu faço as provas, tá? Lá na plataforma Google Forms, tá? Se é uma questão dissertativa lá, tem um espaço para você digitar a resposta. Se tiver algum cálculo, alguma coisa que envolva um desenho, um fluxograma, eu ponho a questão e embaixo eu coloco um espaço para você anexar o link. Então aí eu peço para você fazer o exercício numa folha de papel, fotografar e anexar o link para mim, tá? Eu só peço para quem for fazer, quando você for fazer isso, tomar um certo cuidado para a qualidade da sua foto ficar visível, tá? Porque depois eu vou ter que fazer a correção pelo computador. Então, evitar sombra, A gente vai falar de iluminação, preparar uma iluminação adequada
para que a foto fique visível, tá? Eu coloco, pessoal, nesse modelo que a gente está agora, né? 7 horas eu coloco a aula no Ava, tá? Eu coloco o link para a prova no Aba e deixo aberto lá até mais ou menos meia-noite. Então, eu dou tempo para fazer prova, tá? E aí eu deixo lá até mais ou menos meia-noite eu fecho, tá? Precisa entrar na chamada para fazer a prova aqui? Eu não obrigo, tá, pessoal? Se quiser fazer sem entrar na chamada, fiquem à vontade. Eu vou entrar e vou ficar aqui esperando caso alguém tenha alguma dúvida de interpretação, alguma coisa que não entendeu na prova, entra na chamada, que no horário da aula eu vou estar online aqui para tirar dúvida, tá? Caso contrário, não precisa entrar, não. Pode fazer a prova aí na sua casa sem problema nenhum, tá? Se a prova 2, se a gente tiver no modelo online, ela vai seguir esse mesmo formato. Se a gente tiver no modelo presencial, vai ser lá na faculdade, como normal, tá bom? As parciais, pessoal, como que eu trabalho parcial, tá? As minhas parciais, elas são relatórios de práticas e exercícios que eu vou passando ao longo do período. Eu aviso com antecedência quando que vai ter exercício? Nem sempre, tá? Tem dia que eu chego e falo assim, ó, pessoal, no final da aula hoje tem um exercício que vai valer a prática. Normalmente eu aviso, tá? Mas eu só não deixo essa obrigação, porque às vezes eu decido dar a prática no dia, poucos dias antes. E aí não dá tempo de avisar. Mas aí, prática eu aviso com antecedência, tá? Exercício que eu não aviso. Ah, LP, mas se você não avisou, se eu perder, tem problema? Não, tá, pessoal? Vamos supor que ao longo da parcial 1 eu dei 4 exercícios. Eu vou pegar 3 para avaliar ele, tá? Se você perdeu um, não tem problema, tá? Agora, se você perdeu 2, tá faltando aula demais também, né? Tô brincando. Mas eu não... Mas não tem segunda chamada, tá? De prática, porque eu faço práticas ao longo do período todo, exercícios. Eu preparo um exercício e dou os últimos 20 minutos de aula para vocês fazerem, tá? Então vamos. Tanto a prática 1 quanto a prática 2, tá? São relatórios de práticas e exercícios ao longo do período. Segunda chamada, pessoal. Os dias de segunda chamada, tá? 7 e 8 de dezembro. 2 dias para segunda chamada. Então, evitem faltas desnecessárias, porque são poucos dias. E os exames, tá? Todos os exames. Então, se você faz 5 matérias e pegou 5 exames, você vai ter que fazer 5 provas em 2 dias. 10 e 11 de dezembro. Tá? Pessoal, então, ó, muito importante, segunda chamada de prova parcial, não tem segunda chamada de prova parcial, até porque eu não dou prova parcial, tá? Eu uso os relatórios de práticas e exercícios ao longo do período. Se a prova for presencial, pessoal, tem essa nova regra da faculdade, tá? Tempo mínimo em sala de aula, 30 minutos. Então, se você chegou a 7, como eu entreguei a prova 7h10, você tem que ficar no mínimo até 7h40, tá? E depois que 7h40, depois que deu esses 30 minutos, não entra mais na sala, tá bom? Então, se caso a gente vá para o período presencial, saiba que existe essa regra. Então, não cheguem muito atrasados. Pessoal, avaliação continuada, tá? Eu sei que tem muita gente que, quase todo mundo, sabe o funcionamento da avaliação continuada, mas o Luiz não sabe. Ô Luiz, algum professor já falou para você de avaliação continuada? Ainda não. Ainda não? Então eu vou te explicar. O Silas está sem microfone, o Silas está vindo transferido junto comigo também, ele estava na minha turma lá em São João. O Silas? Então nem o Luiz e nem o Silas vão saber sobre avaliação continuada. Então eu vou explicar, tá, para vocês dois. Se vocês tiverem alguma dúvida, se o Silas te mandar uma mensagem aí com dúvida, você reproduz para a gente, Luiz. Ok. Como que funciona a avaliação aqui, tá? Então, assim, ó, no final do bimestre, a gente pode acumular, tá? Até 12 mil pontos. De onde vem esses 12 mil pontos, tá? Eu falei aqui para você, ó, em avaliação oficial e avaliação parcial, tá? Ó, a primeira avaliação oficial vale 1.000.
A segunda avaliação oficial vale 4.000. Então, aqui, ó, com avaliações oficiais, a gente tem 5.000 pontos. Ó. 5.000 pontos de avaliação oficial, tá? Olha só, as provas parciais, que eu falei aqui, ó, tem prova parcial 1 e prova parcial 2. Valem 2.500, 1.000 a avaliação oficial 1, 2.500 a avaliação oficial 2. Então, aqui valem 2.500 pontos, tá? De avaliação parcial e de avaliação parcial, a 1 e a 2. Então, de avaliação do professor, tá? De pontos que o professor distribui, é 7.500, tá? Que são as duas oficiais e as duas parciais. Isso aqui é o que você consegue com o professor em sala de aula. Ou sala aqui de videoconferência, tá? Dando um total de 7.500 pontos. De onde vem o restante, os 4.500, para totalizar 12.000, tá? Os 4.500 vem R$1.000 de atividades virtuais, tá? A gente tem aqui o portal do aluno que chama o AVA, tá? E lá tem as atividades conforme a gente vai avançando, da unidade 1, da matéria, da unidade 2, da unidade 3. Então, olha, por exemplo, hoje eu vou falar para vocês sobre a unidade 1, sessão 1, tá? Então, o ideal é que vocês já entrem lá e já façam o exercício para ficar fresco na cabeça, tá? Tem as datas certinhas. Oi. O AVA não estava aberto para mim ontem, hoje fechou. Ele não está funcionando direito, já tem uns dias. Ah, normal, tá? Mas ele, na primeira semana, ainda mais para aluno novo, ele fica um pouquinho oscilando, mas acredito que semana que vem já vai estar tudo funcionando normal para você, tá? Mas qualquer coisa você pode procurar o Carlos, sem problema nenhum, que ele te dá uma força lá, tá? Ele é muito atencioso. Tá bom. E se precisar de ajuda também, pode me procurar para mexer no AVA, que eu ajudo também. Então, ó, essas 1.000 aqui, atividades do AVA, tá? Tem alguns prazos para vocês fazerem eles. Sempre que o prazo estiver chegando perto, o próprio Brito manda um e-mail avisando, tá? Ó, tal dia fecha as avaliações das 2 primeiras unidades do AVA, tá? Aí você tem que entrar lá e se você não tiver feito ainda, colocar em dia. Então, 1.000 pontos vem aqui do AVA, tá? 3.500 pontos vem do que eles chamam de atividades transversais, tá? Então, ó, o que são essas atividades transversais? Isso tudo aqui você pode conseguir ponto, tá? Só que no máximo é 3.500 pontos, tá? O que é, então, esses 3.000 pontos? 1.500 você consegue fazendo o estudo dirigido, tá? Eu não sei se o Brito já conversou com vocês, mas todo semestre a gente tem que fazer um estudo dirigido, tá? A gente faz lá pelo portal, é uma pesquisa que você faz, tem os temas lá, e todo semestre você tem que fazer um estudo dirigido. Então, se você fizer o estudo dirigido do semestre, você tem 1.500 pontos, tá? Ó, lá no portal também tem alguns cursos de nivelamento, de matemática, português. Então, se você fizer lá, você consegue 300 pontos por curso, tá? E o canal Conecta é o canal de oportunidades que a instituição tem, tá? Então, toda vez que alguém cadastra uma vaga de emprego, uma vaga de estágio, ela aparece lá no canal Conecta para vocês, tá? Se você entrar no Conecta e fazer os acessos que ele pede lá, manter ele em 100%, no final do período você também ganha 300 pontos, tá? E tem o desafio nota máxima. O que é o desafio nota máxima, tá? Eles são uma série de exercícios para você fazer online também, só que ele tem um portal próprio que chama Portal Desafio Nota Máxima, tá? Que é matéria do curso todo, tá? Então, ele é uma preparação como se fosse um ENAD, tá? Então, é para você estar sempre atualizado com a matéria de todo o curso, tá? Porque às vezes tem coisa que a gente viu no primeiro período e não lembra mais, e aí conforme você está fazendo o desafio em nota máxima, você vai relembrando. Você mantém sempre atualizado com isso, tá? E também se preparando para um possível ENAD, caso você vá fazer. Então, ó,
Então, aqui, ó, aqui 7.500, mais 1.000, mais 3.500, total 12.000 pontos, tá? Desses 12.000 pontos, para passar, quais são os pré-requisitos para você passar, tá? Você tem que ter sua nota final, somando todos esses pontos aqui, tá? Todos esses pontos aqui, sua nota final tem que ser maior do que 6.000 pontos, tá? E tem que ser maior que 6.000 e a sua nota em oficiais tem que ser maior do que 2.500. Então, é uma condição do tipo E, tá? Então, tem que ser maior que 6.000 e a nota em oficial tem que ser maior do que 2.500, tá? Por exemplo, ó, então aqui tem um exemplo, ó. Você conseguiu 7.500. Pelo primeiro critério, você foi aprovado, né? Mas a sua nota de oficial foi só 1.000. Você precisa de 2.500, tá? Então, você vai por exame, precisando tirar os pontos que necessita para você chegar no que você precisa, tá? Agora, pode ser que você tenha conseguido 2.500, tá? Mas a sua nota seja menor do que 6.000, você também vai fazer o exame, tá? Então, para você passar no final do semestre, essas duas condições, tá? Somando, a nota final tem que ser maior que 6.000 e somando a nota nas duas oficiais, nas oficiais, tá? Então, ó, nessa primeira e nessa segunda, somando tem que ser maior que 2.500, tá? Acontece muito do aluno fazer esse caso aqui, ó. Tá? O aluno fica com 8.000, mas está de exame. Está com 8.000, mas está de exame. Por quê? Porque não conseguiu o que precisava na nota. Não conseguiu tirar a média, né? Metade nas duas notas do professor, nas duas provas do professor. Deu para entender, Luiz? Entendi, sim. Entendeu? Entendi. Resto do pessoal também, todo mundo, alguma dúvida? Tranquilo. Tá tudo certo. Tranquilo? Então vamos lá. Então, olha só, pessoal. É isso daí, tá? Outra coisa, só para o site das engenharias e da arquitetura, tá? O Ranieri e o Brito sempre pede para a gente dar esse reforço, dar esse reforço no recado, porque muitas das dúvidas que vocês às vezes procuram eles, a resposta já estava lá no site, tá? Então, para economizar o seu tempo e o tempo dos coordenadores, talvez dá uma olhada lá, porque lá tem calendários, horas complementares, informação sobre estágio, TCC, tem bastante coisa lá, tá? Até mesmo os contatos deles. Então, o site é esse daqui, ó, tá? Também está na aula 0, caso alguém precise. Tá joia? Bom, pessoal, aqui, ó, sites aqui, ó. Tá no site e eles também colocam bastante informação no Facebook, tá? Coordenadores em Pitágoras. Bom, pessoal, se não temos nenhuma dúvida... Ó, o Flávio. Flávio chegou aí também. Tudo bom, Flávio? Beleza. Bom, né? Mas você é o Flávio que já teve aula comigo, né? Sou eu mesmo. Uma porrada de aula. Até hoje. Vou formar em LP. Vai formar em LP, verdade. Ô, Flávio, eu tava falando pro pessoal, tá? Essa disciplina, ela é de arquitetura e ela tem de elétrica também, tá? Mas essa primeira aula, ela vai ser bem parecida com a primeira aula lá de acionamentos elétricos, tá? Até os slides eu uso os mesmos. Para que vocês que já fizeram acionamentos elétricos, se pegaram as datas aqui, se quiser ficar para assistir de novo, é sempre bom, tá? Mas qualquer coisa, se a informação aqui for muito repetitiva e é coisa muito básica de engenharia, se vocês quiserem sair, sintam-se à vontade, tá? Beleza. O LP, só para te perguntar, as aulas vai ser sempre gravadas e disponibilizadas depois também, né?
Isso, são sim, tá? Essa primeira aula que o sistema lá que liga o portal, que liga o Ava com o Teams, ainda não ficou pronto para essa primeira semana, tá? Então eu tô gravando aqui, depois eu vou fazer o download da aula, vou subir pro meu canal do YouTube, igual eu fazia esse mês passado, sabe? Ah, sim, sim. Vou subir pro meu canal do YouTube e eu coloco no Ava. Beleza. A partir da semana que vem, eu começo a aula, ela já começa a ser gravada. E ela vai direto pro Ava, tá? Ah, não, beleza, obrigado. Ela vai ser sempre gravada assim. Então, pessoal, eu queria começar com vocês, tá? Passando 2 vídeos para vocês, tá? Ó. Esse vídeo tá muito grande. É tudo que eu vou falar hoje, não vou passar ele não. Vamos falar aqui, ó. Esse daqui mais para frente eu passo, tá? Decidi. Depois eu volto com capitulação, como fazendo uma recapitulação. Então, só um minuto. Tem alguém aqui que trabalha na Prismia? Hein? Porque essas ilustrações aqui eu tirei lá do. Eu tirei de um calendário não, de um livrinho que a Prisminha faz, porque eu acho essas ilustrações bacanas, tá? Então talvez alguém reconheça, já tô dando os créditos logo no começo da aula, tá? Então, ó, pessoal, essa primeira aula, eu quero situar todo mundo para a gente falar sobre fundamentos de eletricidade, tá? Então, olha só. Toda vez que a gente fala eletricidade, tá, pessoal? Fenômenos elétricos, a gente está falando de fenômenos que são ligados à movimentação de elétrons entre os átomos de um material, tá? Então, energia elétrica, corrente elétrica, tá? Nada mais é do que átomos se movimentando de maneira ordenada ao longo de um material, tá? Então, a gente tem um conjunto de átomos e esses elétrons. O átomo não, tá? A gente tem um conjunto de átomos e esses elétrons ficam saltando entre esses elétrons e esse movimento ordenado de elétrons é o que a gente conhece por eletricidade, tá? Então, ó, vamos lá. Pessoal, então vamos lembrar, ó, o modelo de um átomo, tá? Os átomos, eles são normalmente neutros, tá? Ou seja, eles têm o mesmo número de partículas positivas e negativas. Então, olha só, a estrutura do átomo, tá? No núcleo, a gente tem prótons e nêutrons, tá? Então, a gente tem aqui, ó, prótons com cargas positivas, tá? E os nêutrons que não têm carga. Então, eles ficam lá coesos no centro do átomo, tá? Orbitando em volta desse átomo, a gente tem elétrons, tá? Então, ó, esses que estão orbitando, essas órbitas dos elétrons, a gente chama elas de eletrosfera, tá? Então, olha só, pessoal. Esse é o desenho de um próton, tá? Pessoal, olha só, o próton, as cargas positivas, elas estão muito presas aqui no centro, tá? No núcleo. Então, elas estão ali, ó. O nêutron serve como uma argamassa, como um cimento, que deixa essas cargas positivas muito presas, tá? A energia, pessoal, tanto que quando um próton se quebra ou se une a outro, tá? A ordem de energia necessária para essa é da bomba, é energia nuclear, tá? Então, a bomba nuclear nada mais é do que uma bomba onde a gente destrói vários núcleos desses. A gente movimenta prótons, tá? Então, a energia para fazer um próton se movimentar é muito grande, tá? Já os elétrons, pessoal, eles estão aqui, ó, passeando, tá? Eles estão orbitando em volta, tá? Então, pessoal, esse átomo tá aqui, tá? Só que do lado aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Tem um outro átomo aqui do elemento, tá? Com elétrons orbitando em volta dele também, tá? Então, olha só, pessoal, um próton, para ele se movimentar de um átomo para o outro, é uma energia escandalosamente grande, tá? Agora, os elétrons não, pessoal, principalmente os elétrons da última camada de valência, ó. Quanto mais a gente se afasta do átomo, mais longe ele está do núcleo, ou seja, tá?
Para ele pular, fazer esse salto aqui para um átomo que está do lado, tá? É muito simples, tá? Basta uma pouca energia, tá? E quando ele chega aqui nesse que está aqui, para ele ir para um outro do lado, também não é difícil. Esse movimento ordenado de elétrons, tá? Quando esses elétrons fazem um movimento ordenado, isso daqui é uma corrente elétrica. Isso é eletricidade, tá? Então, eletricidade nada mais é do que um conjunto de elétrons. É claro que não é um elétron, tá? É coisa da casa de 10 a 19, 10 a 18 elétrons se movimentando, fazendo saltos entre elétrons, tá? Olha só, então aqui, ó, o elétron fica na parte mais externa do átomo e pode saltar de um átomo para o outro, tá? Quando o átomo perde um elétron, ele adquire uma carga positiva, tá? Então, outra coisa aqui, ó, pessoal. Esse átomo aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Esse átomo aqui, originalmente, antes do salto, antes dele perder um elétron para o outro átomo aqui do lado, tá? Se ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons, tá? Ele é um átomo que a gente chama de um átomo neutro, tá? A carga elétrica dele é igual a zero, tá? Ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, ele não tem carga elétrica, porque cada próton é anulado por um elétron, tá? Para cada próton, a gente anula um elétron, tá? E vamos supor que esse átomo do lado aqui também esteja... Esse átomo do lado aqui também esteja neutro, tá? Então, nós temos aqui dois átomos neutros, tá? Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Então, temos dois átomos neutros aqui, tá? Sem carga elétrica, tá? Quando esses átomos se aproximam, tá? Seja por colisão, seja por aproximação, quando esse elétron pula, tá? Os elétrons que tem, os elétrons da última camada aqui, quando esse átomo perde um elétron para esse aqui, ó, tá? Esse átomo perde um elétron para esse outro átomo, então tem esse salto aqui. Quando ocorre esse salto aqui, tá? Ó, esse elétron estava aqui, veio para cá. Esse elétron aqui, ó, não tem mais, tá? Ele não pertence mais aqui. E agora, esse átomo tem um elétron a mais. Pessoal, este átomo aqui, ele tem mais prótons do que elétrons, tá? Ó, esse elétron vai ser neutralizado por um próton. Cada elétron vai ser neutralizado por um próton. Mas vai ter um próton aqui que vai ficar, entre muitas aspas, sobrando, tá? Então, ele tem mais carga positiva do que negativa. Se esse elétron tem mais carga positiva do que negativa, esse elétron aqui, ele passa a ser um elétron que tem uma carga elétrica positiva. Tá bom? Bom, pessoal, ele era neutro, agora ele é positivo. Então, uma coisa importante, um átomo positivo, tá? Não é um átomo que ganhou um próton, porque os prótons não se movimentam, tá? É um átomo que perdeu um elétron. Só que ele perdeu para alguém, né? Ele perdeu para esse camaradinho aqui que tá do lado. Esse camaradinho que tá aqui do lado, agora ele tem mais, ó, cada próton vai neutralizar um elétron. Vai ficar aqui um elétron sobrando, né? Ele tem mais elétrons do que próton, tá? Um átomo que tem mais elétrons do que próton é um átomo que tem carga elétrica negativa, tá? Pessoal, tudo na natureza, tá? Tende ao equilíbrio. Todas a gente tende a buscar o equilíbrio das coisas. Ou seja, todo átomo, tá? A gente tem até o nome, né? Cátion e ânion. Cátion e ânion. Todo átomo que está positivo, tá? Todo átomo que perdeu um elétron, ele tá doido, mas ele tá doido para conseguir esse elétron de volta, tá? E todo átomo que tem elétrons a mais, tá doido para se livrar desses elétrons, porque a tendência natural dos átomos é ficar em
É ficar negativo, é ficarem neutros, tá? Então aqui, ó, tá falando isso que eu falei, ó. O átomo que perde vira um átomo positivo, tá, ó. Tá, ó. Então, olha só, pessoal. O átomo que perde fica positivo, tá? O átomo que recebe fica negativo. Então, daí que vai, pessoal, a potencial elétrico, tá? Daqui vai a ideia de potencial elétrico, ou como a gente chama popularmente, tensão, tá? Então, olha só, pessoal, o que é um potencial elétrico, tá? É a intensidade com que um corpo está carregado, é chamado de potencial elétrico, tá? Então, uma tensão, pessoal, nada mais é do que dois pontos de um corpo que tem uma diferença de potencial, tá? Então, quando a gente tem uma diferença de potencial elétrica entre dois pontos, existe a tendência natural de se moverem, tá? De um ponto, que é o ponto negativo, para o ponto positivo. Então, vamos pensar aqui, pessoal, olha só. A gente tem aqui uma pilha, tá? Vou desenhar aqui uma pilha. Todo mundo tem uma pilha em casa. Tá? Vamos pensar aqui numa pilha, tá? Se você pegar a pilha que tem aí na sua casa, tá? Você vai ver que ela tem nela aqui, ó, um símbolo de mais e um símbolo de menos. O que significa isso, pessoal? O que significa esse símbolo de mais e esse símbolo de menos, tá? Significa, pessoal, que a gente está criando aqui dois pontos de potencial que tem de potencial elétrico diferentes. Então, a gente tem uma diferença de potencial. Ou seja, pessoal, se esse ponto aqui está positivo, tá? Quer dizer que ele tem um excesso de cargas positivas aqui, tá? Então, a gente tem um excesso aqui de átomos que faltam elétrons, tá? Então, a gente está aqui com potencial elétrico positivo. Deste outro lado da pilha, a gente tem aqui esse símbolo de negativo, a gente tem aqui um excesso de elétrons sobrando, tá? Então, os átomos daqui estão com muito elétrons, tá? Ou seja, esse ponto aqui negativo tá doido para se livrar desses elétrons, esse ponto aqui positivo tá doido atrás de elétrons. No meio da pilha, a gente tem um material isolante para que essa carga elétrica não ocorra dentro dela, tá? Então, olha só, a gente tem alguém muito querendo se livrar de elétrons, aqui a gente tem querendo receber elétrons, tá? Toda vez que a gente pega essa pilha e coloca aqui no nosso controle remoto, coloca em algum lugar, tá? O que a gente faz? A gente cria um caminho, tá? A gente está criando um caminho para os elétrons. A gente está aqui, ó, esse elétron está doido para chegar lá, ó. Aqui ele não está bem quisto, aqui ele está bastante quisto. Esses elétrons estão em excesso aqui, estão faltando aqui. Quando a gente coloca no controle remoto, a gente criou um caminho, tá? A gente cria um caminho para esse elétron vir aqui, ó. Ó, criamos aqui, ó, um caminho para esses elétrons saírem do ponto negativo e chegarem no ponto positivo. Este movimento ordenado de elétrons, tá? E esse caminho aqui tem que ser um material que tem uma boa condutibilidade elétrica. Ou seja, os elétrons aqui os átomos aqui permitem essa passagem de elétrons com facilidade. Eles não capturam os elétrons para si, tá? Os elétrons passam pelas suas últimas camadas e seguem. Este caminho ordenado de elétrons é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Então, se nesse meio tempo aqui, tá? Eu colocar uma lâmpada, eu colocar aqui um circuito elétrico, tá? Essa eletricidade, quando ela está passando aqui, parte da energia ela pode doar para esses dispositivos, tá? Então é assim que a gente tem energia elétrica, acende lâmpada, é assim que funciona a nossa televisão, controle remoto, tudo isso, tá? Elementos de menor capacidade a gente pega aqui de uma pilha,
tá? Elementos de maior capacidade da nossa casa, essa diferença de potencial já vem da linha geradora, tá? Lá eles geram uma linha com potencial positivo e uma com potencial negativo, e você liga e faz essa corrente circular entre elas, tá? Por isso, pessoal, quando que acaba a energia da pilha, tá? Quando todos os elétrons que estavam em excesso aqui já chegaram do outro lado, tá? Quando isso ocorre, a gente fala que a pilha descarregou, tá? Então, olha só, pessoal, a corrente elétrica, ela é o movimento ordenado de elétrons dentre dois pontos que tem uma diferença de potencial. Diferença de potencial, a gente mede, tá? Aqui, ó. E a unidade dela é volts. Então, olha aqui, ó, olha a pilha que eu desenhei aqui, ó. Tá? A pilha que eu desenhei aqui, tá aí, tá? Aí, então, olha só, pessoal. Aí vocês vão falar para mim assim, LP, então o sentido da corrente é sempre do lado negativo do meu diferencial, do meu negativo para o meu positivo, entre os diferenciais de potencial? Eu falo para vocês, pessoal, na prática tá? Mas não me perguntem por quê, tá? Foi convencionado, tá? Quando eles estavam no começo do estudo da eletricidade, tá? A corrente elétrica, pessoal, prática, a corrente elétrica real, que a gente chama de real, ela vai do negativo pro positivo, tá? A corrente real faz esse sentido. E a corrente elétrica, que a gente chama de convencional. Então, toda vez que a gente vai estudar um circuito elétrico, que a gente vai estudar uma instalação elétrica, que a gente vai representar o caminho, a passagem da corrente, tá? Ela vai sempre do positivo para o negativo. Como que funciona na realidade? Na realidade é do negativo para o positivo. Como que a gente convencionou representar ela em documentos, circuitos, do positivo para o negativo, tá? Essa corrente aqui a gente chama ela de corrente convencional. Convencional. Pessoal, alguma dúvida? Até aqui alguma dúvida? Vou interpretar aqui não. Então, olha só, pessoal. Assim, quanto maior a diferença de potencial entre dois pontos, tá? Então, quanto maior a diferença entre esses dois pontos, maior será a tendência dos elétrons se movimentarem de um ponto para outro, tá? Para buscar esse equilíbrio que eu falei para vocês. Essa diferença de potencial entre dois corpos ou dois pontos do circuito, a gente chama de tensão elétrica, tá? Então, olha só, pessoal. Se eu falar para vocês que um potencial tem 12 volts e falar para vocês que um potencial tem 20 volts, tá? Um potencial de 20 volts é uma medida que a diferença entre esse corpo, entre esses dois pontos, é maior do que a diferença entre 12 volts. Ou seja, a tendência de surgir uma corrente num de 20 volts é maior do que nenhum de 12 volts. Tá? Então, olha só. Aqui, ó. No fio existem partículas invisíveis chamadas elétrons livres, tá? Que constante movimento forma desordenada, tá? Então, se eu pegar um fio, tá, pessoal? Se eu pegar um fio de cobre aqui, mas eu não ligar ele em nada, os elétrons dos metais e dos condutores, eles ficam ali, ó, passeando, tá? Entre eles de maneira desordenada, tá? Quando a gente pega esses elétrons que estão se movimentando nesse fio de maneira desordenada, tá? E submete a uma diferença de tensão, tá? Ó, para que esses elétrons livres possam se movimentar de forma ordenada. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Para que esses elétrons possam se movimentar de forma ordenada nos fios, é necessário ter uma força que os empurre, tá? Essa força a gente chama de tensão, ó. Então, a força que impulsiona os elétrons livres a se moverem de maneira ordenada é a tensão elétrica, tá? Que a gente chama, sua unidade, a gente mede ela em volts.
Pessoal, então tensão elétrica é a medida da força que impulsiona os elétrons para que eles se movimentem, tá? A tensão entre dois pontos é a diferença de potencial elétrico entre eles, tá? Diferença de potencial elétrico a gente também pode ouvir escrita como dp, que fará com que haja o fluxo de elétrons, tá? O símbolo da grandeza de tensão elétrica é U e a unidade de medida unidade de medida de tensão é volts. Então, olha só, corrente elétrica, tá? Pessoal, esse movimento ordenado dos elétrons livres no fio, provocado pela ação da tensão, é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Então, o que é corrente elétrica? Movimento ordenado de elétrons, tá? Esse movimento, pessoal, gera muita energia, tá? Por isso que se a gente colocar uma lâmpada no meio desse movimento, parte dessa energia é transformada, tá? Se for uma lâmpada antiga, vamos pensar assim, ó, uma lâmpada incandescente, parte dessa energia é transformada em energia térmica e energia luminosa, tá? Se você pegar uma lâmpada fluorescente, ela aquece o reator, ele alimenta o reator, e o reator faz uma reação química que floresce a lâmpada. E assim, e o LED, pessoal, ele é um processo totalmente eletrônico, tá? Então, ó, uma corrente elétrica, pessoal, a gente também pode medir, tá? A intensidade desse fluxo de elétrons, tá? Esse fluxo aqui, ó, pode ser um fluxo grande, ou seja, em um mesmo intervalo de tempo, tá passando muito elétrons por um ponto do fio, ou pode ser um fluxo pequeno, né? Nesse mesmo intervalo de tempo, estão passando poucos elétrons, tá? A medida de intensidade de corrente elétrica, tá? A corrente elétrica a gente mede em I, tá? E a intensidade dele, a unidade é ampere, tá? Então a gente fala se uma corrente tem 30 amperes, quer dizer que ela tem uma intensidade de 30, tá? A gente fala que uma corrente tem 60 amperes, aí é uma corrente que tem uma intensidade maior, tá? Como a gente pode imaginar, a corrente elétrica é proporcional à quantidade de elétrons que passam por um determinado ponto num determinado intervalo de tempo, tá? Então, ó, tensão, corrente, e agora a gente vai falar de resistência elétrica. O que é resistência elétrica, pessoal? É só o meu chuveiro? Não, tá? Todo corpo tem resistência elétrica, tá? Para que os elétrons se movimentem entre os pontos, tá? É preciso haver um caminho que interligue eles, tá? Esse caminho, pessoal, deve ser construído de um material que permita a circulação de elétrons, tá? Tem alguns corpos, pessoal, que facilitam esse caminho do elétron, tem alguns corpos que dificultam, tá? Os corpos que facilitam esse caminho entre os dois pontos, a gente chama de condutores, tá? Então, uma fiação, tá? Ela é composta de um material que a gente chama de condutores. Quem são os bons condutores que a gente tem, que a gente utiliza nas instalações elétricas, tá? São os ferros, tá, pessoal? Principalmente cobre, alumínio, tá? Ouro é um excelente condutor elétrico, tá? Só que dificilmente a gente faz uma fiação de ouro, tá? O que se faz muito hoje, pessoal, alguns chips eletrônicos, tá? Alguns processadores de computador que passam uma corrente que precisa de um trânsito de energia muito bom, muito rápido. Alguns desses pequenos chips, eles fazem os caminhos de ouro, tá? Mas... Oi. Uma pergunta. O pessoal, você sabe se já tem, ou se alguém já está fazendo instalação residencial com alumínio? Cara, alumínio menos, viu? Porque ano passado na feira, não sei se você lembra, o meu projeto foi instalação, só que foi para alta, né? Vantagem do alumínio para alta. E o Virgílio, que trabalha no DME, ele falou que a CEMIG já tem algumas instalações residenciais com alumínio por conta de roubo. Isso para mim foi surpresa.
Cara, eu vou falar para você que é pouco ainda, viu? É porque o cobre, normalmente a gente faz com cobre, tá, pessoal? O material mais utilizado é cobre, tá? E o pessoal rouba muito cobre, tá? Porque o preço do cobre é caro. Então tem muito, muito, muito ladrão de cobre que a gente encontra. Pessoal, tem muita gente que, inclusive, morre fazendo isso, tentando roubar. Oi? Teoricamente, você usa menos em casa, por conta de peso, tudo isso. Isso. Cara, dificilmente, tá? Em residencial, residência pequena, talvez, cara, talvez, tá? E aí eu tô te falando, assim, conjecturando, não tenho certeza nenhuma, tá? Se a gente for pensar em um prédio comercial ou um prédio de uma grande construtora, faz sentido que a gente encontre sim, tá? Agora, se você vai fazer uma casa só para você, tá? Acho pouco provável. Mauro, que trabalha com obra aí, já conhece alguma coisa? Já viu alguma instalação de fio com alumínio, Mauro? Na instalação interna não tem, não. Interno muito difícil, nunca cara. presenciei, não. Muito difícil. Até porque existe perda, e internamente é difícil roubar, né? As pessoas roubar, a não sei que a obra está em andamento ainda. Mas externo, sim, porque aí cabo nu ou cabo mesmo isolado, né? Mas externo e interno, não. Interno só o de alumínio com de aço, né? Oi, Vinícius? Externo, alumínio com alma de aço. Isso mesmo. Alumínio com alma de aço. Isso, a ligação alma externa. De aço por causa da... a alma de aço por causa da tração, né? Com certeza. É. Mas interno, cara, eu acho bem difícil, tá? Talvez um caso ou outro de prédio comercial ou prédio de construtora, mas... Para mim também foi surpresa. Porque eu acho que para manter a mesma qualidade do cobre, vai ter que aumentar muito a bitola, né? Aí complica na questão da tubulação, né? Com certeza. Também. Com certeza. A tubulação de... essa compensação. Tubulação de alumínio é muito mais para mesmo passar a mesma energia, a bitola do alumínio. Bitola, pessoal, ela é o diâmetro, tá? Muito. Ela é o diâmetro do fio. Popularmente a gente chama de bitola, tá? Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que a bitola do alumínio começa em 16 milímetros. Posso ter visto. Olha só, cobre a gente tem fininho, equivalência a quanto do cobre? Tem de 1,5, 0,75 para iluminação, às vezes. Em casas popular, Minha Casa Minha Vida, 0,75 para interruptor. Entendi. Para gerar economia, né? Esses projetos de Minha Casa Minha Vida, quando instalados, essas grandes construtoras, eles economizam no máximo. Se você for colocar um chuveiro de 7.500, a fiação é até 5. Até 5. Não, eu não sabia não, cara. Isso eu não sabia que eles faziam com 0,75. Franco. Inclusive dentro da norma, da econômica e tal, é aceitável até 5, por 7.500 anos. Então você pega um lugar frio, Poços de Caldas, ou mais frio, um chuveiro de 5 mil watts, só para tomar banho só de vez em quando. Né? Mas, cara, ainda faz na boca do mato ainda. É complicado. Aí que... ou na beirada do córrego, né? Então fica pior. Mas é economia, né? Se essa questão do fazer, para as grandes construtoras, é uma grande tacada, porque a economia em circuitos elétricos é muito grande, né? É porque a gente pensa, tipo, quando a gente vai construir... Bom, eu vou construir minha casa, eu tenho meu terreno e vou construir minha casa. Se eu fizer um fio com bitola 0,75 ou 1,5, a economia dentro do custo da obra é irrisório, né? Só que eles fazem condomínios grandes, né? Aí é muita coisa. Aí já muda. Você tem escala, isso aí já muda muito. Com certeza. Isso aí já muda muito. A gente vê, às vezes, esses projetos... A instalação elétrica hoje numa construção, ela está...
A instalação elétrica na construção está em torno de 4,5% do valor da obra, é muito baixo, né? Muito baixo. Para essas casas populares, é muito baixo em relação ao valor. E ainda já tentam diminuir o máximo possível, né? É por causa da escala, né? Você pega uma MRV da vida que tem 3 mil imóveis, tem 3 mil casas em construção, 3 mil apartamentos em construção, né? Por projeto, aí você pega né? a escala disso, por projeto, Aí você pega a escala disso, você tem uma redução de custo considerável. É só a questão de escala mesmo. Com certeza, não, com certeza. Quando a gente pensa nesse caso, faz realmente uma diferença muito grande. Faz, sem dúvida. Então, ó, pessoal, então esse material, tá? Quando a gente fala resistência, tá? A gente pensa em resistência do chuveiro, tá? Pessoal, a resistência do chuveiro, do ferro de passar, do forno elétrico, do aquecedor, tá? Ele é um nome popular que a gente dá a um dispositivo muito peculiar que tem a propriedade de transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Através de um conceito físico que a gente chama efeito Joule, tá? Quando a gente fala fisicamente de resistência elétrica é a capacidade, tá? Que um determinado corpo tem a passagem de energia, de corrente elétrica, tá? Todo corpo, pessoal, tá? Todo corpo tem a capacidade de passar energia elétrica, tá? Todo corpo transmite energia elétrica. Alguns com muita facilidade, precisa de pouca força, ou seja, precisa de uma baixa tensão. Esses corpos que transmitem a energia com baixa facilmente, a gente chama eles de condutores, tá? Tem alguns corpos que para ele transmitir energia elétrica, a gente tem que colocar tanta energia inicial nele, uma DDP tão grande, ou seja, ele é tão pouco resistente, ele é tão resistente à passagem de energia elétrica que a gente chama ele de isolante, tá? Ou maus condutores, tá? Então, ó, quanto maior a dificuldade enfrentada pelos elétrons para fluir para o material, maior a resistência elétrica do material. Então, bons condutores têm baixa resistência elétrica, tá? Maus condutores ou isolantes têm alta resistência elétrica, tá? Então, a gente define materiais isolantes e condutores através dessa propriedade, tá? Física que a gente chama de resistência elétrica, tá? Então, não confundir, tá, pessoal? Com a resistência do chuveiro, que ele é um condutor, tá? Que ele é disposto de um material e de uma forma, de jeito que ele é disposto de uma forma que ele propicione o efeito Joule. O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica, tá? Então, as resistências que a gente fala popularmente, basicamente elas têm a função de esquentar. Então, por isso que elas ficam no chuveiro, ferro elétrico, forno, aquecedor, tá bom? Mas quando a gente fala de resistência elétrica no contexto físico, é a capacidade de não conduzir energia elétrica. Então a gente chama de materiais isolantes, que não facilitam o fluxo do elétron, de alta resistência. Então plástico, madeira, vidro, papel, ar, borracha. Ar é um excelente condutor, é excelente isolante elétrico, né, pessoal? Se fosse um bom condutor, seria complicado ficar passando na frente de tomada. Ainda bem que o ar ele é um bom isolante elétrico. E materiais que facilitam, tá? São principalmente metais, tá, pessoal? Cobre, ferro, prata e ouro, tá? Então, olha só, pessoal. É a medida de quanto um material resiste ao fluxo de elétrons. Pode dizer que materiais condutores têm resistência baixa e materiais isolantes têm resistência alta. O símbolo da grandeza resistência elétrica, R, tá? É R. E a unidade que a gente mede é ohms. Então vamos lá, pessoal. E aí a gente vai entrar num conceito agora que a gente chama de potência elétrica, tá? Tendo a corrente elétrica, a lâmpada acende e se aquece com uma certa intensidade, tá? Essa intensidade de luz e calor percebida por nós, nada mais é do que a potência elétrica, tá? Então, a potência elétrica, pessoal, é o quanto da energia elétrica foi transformada em trabalho,
tá? Em energia útil, tá? Pessoal, então quando a gente está falando de uma lâmpada, a finalidade dela é iluminar, tá? Então uma lâmpada, quanto maior a potência dela, tá? Maior é a iluminação que ela gera, tá? Por isso que quando a gente pega na lâmpada, hoje em dia a gente vê muito lâmpada de LED, né? As outras lâmpadas estão incandescente, já nem pode mais ser feita, né? E fluorescente a gente está vendo hoje que a diferença dela para o LED está cada vez menor e a economia do LED é muito significativa, tá? Então se a gente pega lá uma lâmpada de 7 watts e uma de 9 watts, tá? A de 9 watts ela tem uma potência maior, ou seja, ela vai transformar mais energia em energia luminosa, tá? Se eu pego um motor, pessoal, tá? Ó, se eu pego um motor, tá? Qual que é a finalidade de um motor? Realizar um trabalho mecânico, energia mecânica, transformar energia elétrica em energia mecânica. Então, se eu pego a potência do motor, tá? É o quanto a energia ele vai transformar em trabalho mecânico. Quanto mais potente o motor, mais energia ele transforma, tá? Então, na realidade, a eletricidade ela é invisível para os nossos olhos. O que a gente percebe são os seus efeitos, tá? Então, ó, o Mauro mesmo falou, a potência do chuveiro, tá? Qual que é a diferença de um chuveiro de 5.000 watts para um chuveiro de 7.000 watts? Qual que é a função do chuveiro? Esquentar a água, né? Transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Um chuveiro de 7.500 vai esquentar mais a água do que um chuveiro de 5.000. Tá? Então, potência é isso, pessoal. É a transformação da energia elétrica em uma energia que a gente utilize. Tá? Então, a gente não consegue ver a energia elétrica, mas a gente vê as suas ações. Tá? Agora, nesse exato momento, passando aí pelo computador e celular de todo mundo, tá? Na luz que está acesa, você enfiar o dedo, quando você toma banho, na resistência do chuveiro. Se você toma choque, você percebe ela, tá? Então, assim, ó, potência, tá? É a parte que a gente transforma em trabalho, tá, pessoal? Só que, olha só, a potência, tá? A gente, em energia alternada, tá? Energia em corrente alternada, a gente tem dois tipos de ativo, potência, tá? A potência ativa e a potência reativa, tá? Pessoal, então quando a gente mede a potência quando a gente vê a potência de um elemento, se a gente quando a gente lê no datasheet do aparelho, tá? Ou até mesmo na embalagem, a gente vê a potência aparente, tá? Que ela é composta por essas duas potências. A potência ativa, pessoal, é a parcela da potência que realmente vai ser transformada em trabalho. Tá? A potência reativa, pessoal, ela é uma potência que não é transformada em trabalho. Tá? Então, a potência ativa ela é transformada em trabalho, a potência reativa não é transformada em trabalho. É a parte da potência que é perdida principalmente em campo magnético. Tá? Mas, a energia elétrica a gente utiliza para que tipo de potência? Potência mecânica, principalmente motores, tá? Porque um liquidificador nada mais é do que um motor elétrico, que a gente coloca umas pás na ponta dele, tá? Potência térmica, que é as resistências que eu falei para vocês, tá? E potência luminosa, tá? A unidade de potência ativa, pessoal, é em watts, tá? O que é a potência reativa, pessoal? É a parte da potência que é transformada em campo magnético, tá? Muito, muito utilizada, tá? Necessária para motores elétricos, reatores, transformadores. A unidade de potência reativa é volt ampere, tá? A potência ativa, ela pode ser expressa de duas maneiras, como potência dissipada ou como energia consumida, tá? A potência dissipada refere-se à potência de um determinado circuito elétrico que irá se dissipar, de acordo com o valor da corrente ou tensão elétrica, tá? Pessoal, não existe, tá? Um trabalho uma transformação de energia elétrica que não tenha perdas,
tá? A lâmpada incandescente, pessoal, inclusive, tá? Ela era principalmente uma resistência, tá? A maioria da energia que a gente gastava, que a gente gasta para acender uma lâmpada incandescente, é perdida na forma de temperatura, de calor. A energia que ilumina, ela tá? O que se dissipa, ela é a menor parte da energia gasta em uma lâmpada incandescente. Tá? Então, toda transformação de energia, a gente tem alguma perda. Tá? Parte dessa potência é dissipada. O símbolo da potência ativa, o símbolo é P e a unidade é watts. Tá? A energia consumida leva em consideração a potência dissipada no decorrer no tempo. Então, pessoal, como, tá? E aí o Vinícius pode falar para a gente como que é medida a potência consumida, tá, pessoal? Como que é medida a energia que a gente consome na nossa casa, tá? O que aquele reloginho lá do DME, desculpa, tá indicando pra gente, tá? Ele tá indicando a potência que a gente consumiu durante um intervalo de tempo, tá? DME, então, Anderson, aproveita ele aí. O Anderson já até saiu, cara. Então, olha só, pessoal, como que a gente mede, tá? A energia. A medida de energia consumida, tá? É a potência e o tempo que ela foi utilizada, tá? Então, se você pegar a sua conta de luz aí, você vai ver que a sua energia, ela foi medida em quilowatts, tá? Esse quilo aqui é de 10 à terceira. Watts é de potência, tá? E hora é de hora. Quanto de potência você gastou por hora, tá? Então, você paga... Lá você pode ler, ele vem discriminado, tá? Toda a conta vem discriminada, o preço do quilowatt-hora e quantos quilowatts-horas você utilizou para poder calcular o preço final da sua conta. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Até então, pessoal, eu falei aqui conceitos que a gente usa no dia a dia, né? E são esses conceitos que vocês vão usar em instalações de baixa potência, tá? Esses conceitos do dia a dia, basicamente tensão, corrente, resistência e potência, tá? A gente trabalha muito com esses 4 conceitos quando a gente vai falar de instalação elétrica. Por isso que é importante ter eles bem fixos na cabeça. Então vamos... Bom, se ninguém tem dúvida, a gente pode seguir, tá? Então, olha só, pessoal. A lei de Ohm, tá? Ela define a relação entre tensão, corrente e resistência, tá? E a gente pode adaptar ela para potência, tá? Então, olha só, pessoal. Essa aqui é a lei de Ohm, tá? V é igual a R, I. Ela relaciona tensão com corrente, tá? Pessoal, então olha só, a corrente, tá? Vamos pensar aqui. O que depende da intensidade da corrente que vai circular em um circuito, tá? Depende de 2 coisas, depende da resistência e depende da tensão, ou seja, da diferença de potencial. Quanta energia eu tenho disponível aqui para fazer essa corrente dissipar? Então, ó, se a gente for pensar aqui, ó, quanto maior a tensão, maior a corrente, tá? Então, para eu ter uma corrente alta, eu preciso de uma alta tensão, tá? Mas é só isso que influencia no valor da corrente? Não. A resistência também, tá? Então, pessoal, só que a ponto de que a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, isso não ocorre com a resistência, tá? Pessoal, a minha resistência e a minha corrente são inversamente proporcionais, tá? Então, se eu aumento a minha resistência, eu diminuo a minha corrente,
Tá? Então, elas são grandezas inversamente. Então, pessoal, do que depende a corrente que vai circular num circuito, tá? Num circuito elétrico ou em uma rede elétrica? Depende da tensão de alimentação da rede e depende da resistência dela, tá? Se a gente tem alta tensão e baixa resistência, a gente tem uma grande corrente, tá? Aí, se eu quiser limitar a minha corrente, como que eu limito a minha corrente? Ou eu aumento a resistência, ou eu diminuo a tensão. Ô, pessoal, eu acabei esquecendo de perguntar para vocês, tá? Deixa eu perguntar agora. Como vocês preferem? Se a gente estivesse lá na faculdade, a gente teria tido aula até 8h15, né? Faria um intervalo de meia hora, voltaria às 8h45 e iria até 10 horas. Agora, no modelo remoto, eles deram a gente a possibilidade de escolher. E eu sempre pergunto para os alunos o que eles preferem. Vocês preferem fazer o intervalo de meia hora e ir até 10 horas? Ou vocês preferem ir direto e acabar 9h30? Eu prefiro ir direto, acabar 9h30. Por mim, vai direto também. Resto pessoal aí. Pode ser também. Melhor direto. Pode ir direto, não precisa desligar a tomada, não. Vamos direto. Vamos direto. Eu até tinha esquecido de perguntar, porque todo mundo prefere ir direto, né? Eu particularmente também prefiro a gente acabar mais cedo. É difícil a turma que pede para fazer o intervalo, mas eu pergunto, deixo essa opção na mão dos alunos, tá? Então, olha só, pessoal. Então, essa é a relação, tá? Então, o que é um circuito elétrico, tá? Um circuito elétrico é a ligação entre elementos elétricos, tá? Que elementos são esses? Resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fonte de tensão, fonte de corrente, interruptores, de modo a que forme um caminho fechado para a corrente elétrica, tá? Isso daqui a gente vai discutir com bastante calma mais para frente, tá? Mas olha só, pessoal, basicamente, tá? O que é um resistor? Resistor eu já falei para vocês, tá? Resistor, ele é um elemento responsável por transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Um indutor, pessoal, ele é um dispositivo, tá? Ele é um fio enrolado, tá? A função dele é transformar energia elétrica em campo magnético, tá? Um capacitor, ele é... Desculpa. Um capacitor, ele é uma pequena bateria ali no meio do circuito, tá? Que ele carrega e descarrega corrente no circuito. Então, ele pode alterar a frequência de movimentação, a frequência de uma rede, ele tem uma série de funções, tá? Mas ele basicamente carrega e descarrega dentro de um circuito elétrico, tá? Diodo, pessoal, controla a passagem de energia elétrica. Linha de transmissão é por onde a energia vai passar. Fonte de tensão, fonte de corrente são as fontes de energia, tá? Então, tudo isso organizado, tá? De forma que a gente feche um caminho fechado para a corrente, tá? Para ter corrente elétrica, pessoal, a gente tem que ter um caminho fechado, tá? Se eu pegar aqui, tá? Tem minha tomada aqui, tá? Se a gente enfia um fio aqui, desencapado, tá? Eu tenho um circuito elétrico? Não, tá? Mas aí se eu pego aqui, põe a mão nela aqui, ó. E eu tô com o pé no chão. Fui lá e pus a mão no circuito e tô descalço no chão. Aí, ó, agora eu tenho um caminho para a corrente passar, ó. Ela vai da minha mão e vai descer pro chão. Fiz um caminho aqui, ó, tem um circuito elétrico, tá? Você faz parte desse circuito aqui. Então, por favor, não enfiem fios desencapados na tomada. Não é uma boa experiência. Tá? Pessoal, bom, existem dois tipos de corrente, tá? Corrente alternada e corrente contínua, tá? Então, olha só, pessoal, qual que é a diferença, tá? A gente tem dois tipos de geração de corrente, tá?
A corrente a corrente contínua, tá? É a corrente que é gerada por pilhas, baterias, até mesmo descarregado capacitores, tá? Ela é uma corrente contínua. A corrente alternada, tá? Ela é gerada por geradores mecânicos, tá? Então, a energia que a gente tem na nossa casa, tá? A energia que a gente recebe, que está iluminando agora vocês, ela é uma corrente alternada, energia alternada, tá? Então, olha só. De acordo com o gerador utilizado, a gente pode ter um circuito de corrente contínua, um circuito de corrente alternada. O que é um circuito de corrente contínua, tá? Ó, gerado por pilhas, geradores, tá? Ele é um circuito, pessoal, o sinal da corrente, tá? Ele não altera, ele vai ser sempre positivo, tá? Se eu pegar aqui, ó, essa corrente aqui, ó, tá? A tensão dela é constante, sempre 9 volts, e a corrente também é, se eu vir aqui, ó, a minha corrente também é constante, tá? Isso daqui é um circuito de corrente contínua. O sentido da corrente é sempre um só, pessoal. Sempre do positivo, tá? O sentido convencional. Sempre do positivo pro negativo, tá? Pessoal, o que caracteriza se uma corrente é contínua? Então, ó, a diferença entre um circuito CC, a corrente flui sempre em um único sentido, tá? Havendo uma forma bem definida, um polo positivo e um polo negativo, tá? O sinal da corrente, pessoal, aqui, ó, se a corrente ela tem 3 amperes, tá? Esse sinal é o sentido dela. Se ela é positiva, ela está indo do positivo para o negativo. Se eu vejo uma corrente de menos 3 amperes, ela está indo no sentido contrário ao sentido convencional. Então, uma corrente contínua, ela é uma corrente que mantém sempre o mesmo sinal. Se ela é positiva, ela vai ser só positiva. Se ela é negativa, ela vai ser só negativa, tá? Então, por exemplo, pessoal, essa corrente aqui que eu vou desenhar aqui para vocês, tá? Vocês acham que essa corrente, ela é contínua ou ela é uma corrente alternada? Ela ainda é contínua porque está só no semiciclo positivo. E isso, ó, essa corrente aqui, tá? Ela pode não ser constante, mas ela é contínua, ó. Ela não fica negativa em momento nenhum, tá? Ó, ela tá sempre aqui, ó, acima de 0, tá? Então, pessoal, uma corrente contínua, tá? É diferente de corrente constante. Corrente constante é a corrente que mantém o valor fixo aqui, ó. Ela vale sempre 3 amperes, tá? Agora, uma corrente pode não ser constante e ser contínua? Pode. Ela é contínua sempre que ela mantém o mesmo sinal, tá? Se ela for positiva do início ao fim do circuito, ela é uma corrente contínua, tá? O sinal da corrente representa o caminho que ela está fazendo. Se ela é positiva, ela está indo no caminho convencional, do positivo para o negativo, tá? Se ela é negativa, ela está fazendo o caminho oposto ao caminho convencional, tá? Que é um circuito de corrente alternada, tá, pessoal? É uma corrente elétrica cujo sentido varia com o tempo, tá? Ao contrário da corrente contínua, cujo sentido permanece constante ao longo do tempo, tá? Então, olha aqui, pessoal, a corrente, tá? Ó, aqui, hora ele vai ser alimentado com mais 12, tá? Ora ele vai ser alimentado com menos 12. A gente tem uma chave seletora aqui, ó, que muda a cada 1 segundo, tá? Então, ó, durante o primeiro segundo, ele está sendo alimentado com uma tensão de mais 12 volts, tá? Então, a corrente está em um sentido. Deu 1 segundo, essa chave vai mudar, ó, ele vai estar sendo alimentado com uma tensão de menos 12, tá? Então, o sentido da corrente vai ser... A corrente vai começar a circular no sentido contrário, tá? Então, ó, hora positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo, isso daqui é considerado uma corrente alternada, tá bom? Então, pessoal, como que a gente gera energia e distribui ela no Brasil hoje? Prioritariamente como corrente
alternada, tá? Tem algumas linhas, tá? Mas é uma ou outra linha experimental. A corrente, ela é gerada alternada, tá? Sempre gerada alternada, tá? Tem uma ou outra linha experimental, acho que, ô Vinícius, você estava na visita que a gente fez a subestação de Furnas aqui? Tá. A gente viu lá, há uns 2 semestres retrasado, né? No passado não teve como. A gente fez uma visita técnica na subestação de Furnas, que tem aqui em Poços, tá? E lá o Edson, que era até um ex-aluno da faculdade, que trabalha lá, ele mostrou pra gente, tem uma linha de 800 quilômetros de transmissão aqui, que a energia, ela é gerada lá na região norte, não, na região norte não, na região centro-oeste, não é? Eu acho que ela vai do sul até o centro-oeste, não é? Não, ela é gerada no centro-oeste e vem até o sul do estado de São Paulo. Ela é gerada alternada, tá, pessoal? A gente vai ver um pouquinho o processo de geração de energia, tá? Mas ela é retificada e ela é transmitida a 800 quilômetros corrente contínua. Quando chega aqui se eu não me engano, quando chega no sul do estado de São Paulo, ela é novamente alternada para distribuição local, tá? Mas a corrente contínua a grandes distâncias, ela é melhor de ser transmitida, tá, pessoal? Para grandes distâncias, ela é melhor transmitida, a gente tem menos percas nesse processo, tá? Só que a geração de energia, tá, como a gente conhece, ela é através de geradores mecânicos, tá? Só que uma turbina hidrelétrica nada mais é do que um gerador mecânico muito grande, tá? Como ela é gerada de forma alternada, tá? Para não ter esse custo de retificar ela, transmitir, chegar e ter que alternar ela de novo, normalmente a gente trabalha com energia, a grande distribuição, tá? De que chega em casa, indústria, a grande parte da energia que a gente consome mesmo é energia alternada, tá? A energia de corrente contínua fica muito restrita a dispositivos eletrônicos, tá? Então, celular, controle remoto, e todos eles são alimentados pela bateria, tá? Então, você alimenta a bateria, você carrega a bateria, e a bateria alimenta o sistema através de corrente contínua. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Não? Então, ó, um circuito de corrente alternada, tá? O sentido da corrente alterna-se periodicamente, não havendo polaridade definida, tá? Essa corrente alternada, pessoal, tá? Ela pode ser uma onda que a gente chama de quadrada, tá? Normalmente, os retificadores eletrônicos geram, tá? Os retificadores e os alternadores eletrônicos que transformam as correntes entre si, eles geram ondas assim, tá? Ondas triangulares, tá? E naturalmente, tá? Como a corrente ela é gerada em um gerador mecânico, ela é uma senoide, ó. Ela faz isso. A alternância entre ela tem o padrão de uma senoide. Vai? Pessoal, o que é então uma frequência da rede, tá? Se a gente trabalha, tá? A nossa rede, a rede que chega na nossa casa, ela trabalha com uma frequência de 60 Hz, tá? No Paraguai, por exemplo, eles trabalham com 50 Hz. Então, a Itaipu, que é uma usina binacional que produz energia para o Brasil e para o Paraguai, ela produz a 60 Hz, tá? Mas antes de ser enviada para o Paraguai, ela tem que ser convertida para 50 Hz e aí sim distribuída, tá? Pessoal, então o que é retificar? O que é uma frequência, tá? Então, o que significa falar que a nossa corrente que chega na nossa casa, a tensão que chega na nossa casa é uma tensão de 60 Hz, tá? Olha só, pessoal. Toda corrente, tá? Seja senoide, seja triangular, ela faz esse comportamento, ó. Ela começa do zero, tá? Ela vai aumentando no sentido positivo,
até que ela chega no seu máximo aqui, tá? No pico dessa onda, na amplitude máxima, ó. Nesse caso aqui, ó, se é a corrente, ele é o meu I max, tá? Ele chega no valor máximo. Quando ele chega no valor máximo, ó, ela começa a cair, ela zera novamente, e aí ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que ele chega na minha amplitude no ponto mais baixo, tá? Então aqui, ó, é o meu I mínimo. É o meu ponto mais baixo, ó. Ela tem o mesmo valor de max, só que com sentido contrário. Se aqui vale 10 amperes, aqui vale menos 10 amperes, tá? E aí, quando ela chega no mínimo aqui, ela começa a aumentar de novo e zera, tá? Quando ela zera, ela repete esse processo, tá? Esse processo de zero, ponto de máximo, ponto de mínimo, volta à origem, a gente chama isso daqui de um ciclo de onda, tá? Um ciclo de corrente ou um ciclo de tensão. Pessoal, o tempo para ela fazer um único ciclo, a gente chama de período, tá? O número de ciclos que ela faz em um determinado intervalo de tempo, a gente chama de frequência, tá? Então, o que implica eu falar que uma onda, que a corrente que chega na nossa casa, é uma corrente de 60 Hz, tá? Significa, pessoal, que em 1 segundo, essa corrente fez 60 ciclos, tá? Isso é um ciclo, ó. Se a gente fala que a frequência da nossa corrente elétrica que chega na nossa casa são 60 Hz, quer dizer que em 1 segundo, ela faz esse ciclo, completa esse ciclo 60 vezes. Tá? Então, isso que é a frequência da corrente elétrica. Tá? Então, é o número de ciclos que ela faz no intervalo de tempo. Então, ó, período é um único ciclo, tá? E frequência. Então, vamos lá, ó, pessoal. Ó, então, como a gente viu ali, tá? Como a gente viu aqui, ó, tanto a tensão quanto a corrente alternada, tá? Ela é uma senoide, tá? Então, ó, ela é uma senoide, tá? Como que ela é uma função que varia no tempo. Então, se eu for representar essa corrente aqui, ó, ela vai ser assim, ó. A minha corrente, tá? Ó, em corrente contínua, a minha corrente I vale 3 amperes, tá? Na minha corrente alternada, essa corrente aqui, ó, vale o I max dela, tá? Que multiplica seno de ômega t, essa daqui é a frequência dela, tá? Frequência angular, mais φ, que seja um possível ou não atraso de corrente, ou atraso ou adianto de corrente, tá? Então, ó, essa é a representação da corrente contínua, essa é a representação da corrente alternada. Vamos supor aqui, ó, pessoal, que essa corrente não tem atraso, tá? E que a frequência angular dela, ou seja, que ela percorra aqui, ó, que ela faça um ciclo em 2π radianos, tá? Então, essa rede aqui, ó, essa I de T alternada, ela seria 3, que é o valor de... Aqui, ó, 10, né? Tá falando aqui, ó. 10, seno, frequência angular de 2π t, tá? E não tem nenhum atraso, amperes, tá? Então, essa daqui, em vermelho, ó, é a representação da corrente ou da tensão contínua. Tecnicamente, essa daqui embaixo é a representação da corrente ou da tensão alternada. Fala alguma coisa, aí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. Bom, vocês já provavelmente já se preocuparam, tá? Se o secador, se o chuveiro que vocês vão instalar, tá? Se o seu carregador de celular,
se ele tem a tensão 110 ou 120 volts, tá? Se você pegar agora, por exemplo, o seu chuveiro, o seu chuveiro não, vamos pôr o exemplo do secador, tá? Você vai ler lá quantos amperes ele tem, tá? Você vai lá, o ampere, esse secador funciona com 20 amperes, por exemplo, tá? Mas apesar do secador funcionar com corrente alternada, o chuveiro funcionar com corrente alternada, tá? Você não pega ele, tá? Você não pega o seu secador e fala, bom, esse secador funciona com uma corrente de 20 seno de 2π T ampere, tá? A gente não trabalha com a representação real da corrente alternada. Então, a gente fala, tá, para corrente alternada, 110 volts, 220 volts, tá? 110 não é 127. A gente fala 20 amperes, tá? Então, eu vou falar assim, olha, o carregador do meu notebook é 17 amperes, tá? Por quê, pessoal? Seria muito pouco prático a gente trabalhar com a grandeza dessa forma, tá? Então, como que a gente trabalha? A gente trabalha aqui, ó, com o que a gente chama de valor eficaz, tá? Então, quando a gente fala, a gente sabe, tá? Aqui, ó. A minha tensão alternada, tá? Aqui, ó. A gente tem aqui, ó, então, a tensão V ao longo do tempo. E aqui a gente tem o tempo, ó. A gente sabe que ela é uma senoide, tá? Então, ela funciona assim, ó. Ela começa em 0, ela tem um pico de máximo, um pico de mínimo, um pico de mínimo, retorna e vai completando o ciclo, ó. Pico de máximo, pico de mínimo, e vai repetindo esse ciclo, tá? Matematicamente, essa senoide a gente escreveria assim, ó. V de T é igual. Esse valor aqui, ó, o valor de máximo aqui, ó, então a gente chama de Vmax. Seria aqui, ó, o Vmax. E aqui uma senoide, tá? Seno e a senoide que complementa isso daqui, tá? Pessoal, seria inviável a gente trabalhar com isso daqui, tá? Então, a gente trabalha com corrente alternada com o que a gente chama de valor eficaz. Pessoal, a tensão eficaz, tá? De uma tensão alternada é o valor de uma tensão contínua que produz a mesma dissipação de potência que a tensão alternada, tá? Em um mesmo resistor. Então, basicamente, pessoal, tá? O valor eficaz, tá? Seria assim, ó, se essa tensão fosse contínua, qual seria o valor dela para ela causar o mesmo efeito, para ela dissipar a mesma potência? Então, o valor eficaz de uma tensão ou de uma corrente, tá? É uma representação de um valor como se essa tensão ou corrente fosse contínua, tá? Como que a gente calcula a tensão eficaz e a corrente eficaz, tá? Bom, eu falei para vocês, ó, que essa senoide aqui, ela tem um ponto de máxima, né? Ó, ela tem um ponto de máximo e ela tem aqui um ponto, esse ponto de máximo, o valor eficaz dessa tensão aqui, ó, que a gente chama de V eficaz, ele é esse valor de máximo, tá? Então, ó, que divide raiz de 2, tá? Então, corrente eficaz. Bom, ó, então, ó, como que a gente calcula o valor eficaz? Tá? Valor eficaz da tensão é o valor de máximo. Então, a gente vem aqui na senoide, pega esse valor de máximo e divide por raiz de 2. Tá? Corrente eficaz, mesma coisa, ó. A corrente também é uma senoide, tá? Então, ó, a corrente eficaz, IF, ele é a minha corrente máxima, que dividido por raiz de 2, tá? Então, quando eu vou calcular a potência, pessoal, tá? Em um circuito de corrente alternado, a potência a gente sempre calcula com o valor
de tensão eficaz e o valor de corrente eficaz. Então, ó, a potência é sempre calculada com os valores eficazes. Tá? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, tá? A geração de energia, agora eu vou passar um videozinho para vocês de geração de energia, que eu queria passar no começo. Então, vamos lá. Eu tenho que mudar aqui a forma que eu faço compartilhamento. Só um minuto. Para vocês poderem escutar o som também. O campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás, que presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Agora essa parte de geração aqui, ela já não é mais tanto do escopo dessa disciplina, tá? Só queria passar para vocês, tá? Então, a usina é gerada, tá? É transmitida, tudo isso é instalações de alta tensão, não é o escopo dessa disciplina, tá? E só que aí quando ela chega na nossa casa, tá? Ela é rebaixada, tá? Ela passa por uma tensão de 127, 220 volts, tensão eficaz, tá? Então agora a gente sabe que o valor que a gente trabalha é valor eficaz, tá? Que o valor realmente dele é representado por uma senoide. Então ela baixa para um valor eficaz e aí a gente vai fazer a instalação dentro de casa, tá? E aí a gente vai fazer a instalação dos componentes que a gente vai utilizar nessa disciplina, tá? Então, o que precisa? Todo mundo precisa saber o que significa, tá? E saber o que é para a gente seguir nessa disciplina. Basicamente é tensão, corrente, resistência, o que é um condutor e um isolante, potência e frequência, tá? Nesses 5 elementos que eu falei, que a gente vai falar deles de hoje até o último dia da aula, alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique alguma coisa?
LP. Oi. Você pode repetir para mim? É que cortou o meu áudio, eu não entendi essas 5 coisas que você falou que cortou, por favor. Ó, vamos lá, o que a gente precisa saber, tá? O que é tensão, tá? Corrente, que eu expliquei hoje, né? Tensão, corrente, resistência, e aí dentro de resistência a gente fala de condutor e isolante, potência e, por último, frequência. E também corrente alternada, né? Como a gente trabalha com os valores eficazes dela. Alguém tem alguma dúvida dentro desses elementos? Acho que não. Vou entender o silêncio como não. Bom, pessoal, esse aqui, tá? É o chão que a gente tem que colocar. É a base que todo mundo tem que ter a mesma para seguir daqui para frente, tá? Eu vou parar por hoje, porque essa disciplina tem